aula de matemática. Vou passar umas coisinhas de matemática para você e falar do que é vetor e por que a gente vai ver vetor. A gente precisa de vetores para estudar as grandezas vetoriais. Lembra que eu falei que velocidade é uma grandeza vetorial? Que vai usar em velocidade. Força é uma grandeza vetorial. Todo mundo já ouviu falar das leis de Newton. As leis de Newton a gente vai resolver com vetor. Não vai ser tão complicado lá na prática. Aqui é mais uma aulinha de matemática, mas tem que entender ela, principalmente a parte de decomposição, de regrado do paralelogramo, que são as mais importantes que eu vou falar para vocês aí. Então, bora lá. Então, o que são vetores? Vetores são segmentos de retas, em que eles apresentam um módulo, direção e sentido. Vou pegar minha lapiseira. Vou falar aqui para ela que é um segmento de reta. Isso aqui, o tamanho dela, representa o módulo dela. Então, esse segmento de reta aqui, o tamanho dela, representa o módulo, o valor dela. O valor dela. Representa também a direção. A direção é o quê? É horizontal, vertical e sentido. Pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, o que o vetor é? O que ele existe? Ele é usado para expressar grandezas vetoriais. As grandezas físicas vetoriais. Que às vezes só que a matemática normal, você vai ver que A mais B, aquele A mais B que você conhece, foi A mais B não é exatamente com A setinha mais B setinha que eu vou demonstrar para vocês. Muda um pouco. E precisaram fazer uma matemática para isso. Então fizeram essa parte de vetores. Então, antes de falar dessas coisas, vamos falar aí das grandezas vetoriais rapidinho. Acabei de falar, né? São grandezas que possuem módulo, sentido e direção. E além de unidade de medida, não podemos esquecer dessa unidade de medida. Então, o que é o módulo? O módulo é o valor, o tamanho que representa o vetor. Por exemplo, um carro, ele pode andar 10 metros por segundo. E seu sentido? O sentido desse carro pode ser para cima, para baixo, para direita, para esquerda. A direção? A direção ele pode estar na direção vertical, na direção horizontal. E assim vai, né? Aí depende da manipulação do que a gente pode pensar. Tem várias. Pode pensar em várias formas de representar esse vetor. Isso aqui é um deles, ó. Do vetor velocidade. Vou falar então. Eu falei do módulo, sentido e direção. Vou falar então do primeiro, que é o módulo. Vou voltar aqui, ó. Temos um vetor aqui vermelho. Então, vetorzinho vermelho. Vetorzinho vermelho, o que é esse U? U é uma unidade. Então, daqui até aqui representa uma unidade. Daqui até aqui, uma unidade. Daqui até aqui, uma unidade. Então, esse vetor representa 3 unidades. O que pode ser unidades? As unidades pode ser centímetros. Centímetros. Por exemplo, minha lapiseira. Vamos supor que minha lapiseira aqui, ó. Vou colocar aqui no zero. Batendo o olho aqui, né? Vou no zero aqui. Minha lapiseira dá aí em torno de 14,5, né? 14 centímetros, minha lapiseira. Então, seria 14 U, por exemplo. E aqui? Então, aqui é maiorzinho, tá vendo? Tem um a mais. 4 unidades. O que a gente pode perceber? Que o vetor azul ele é maior que o vetor vermelho e o módulo dele é maior. Outra coisa, eles apontam para o mesmo sentido e mesma direção, hein? Vou falar disso agora. Direção e sentido de um vetor. Para te falar disso daí, a gente usa o sistema cartesiano. Lembra? Direção Y, aqui, vertical, horizontal, correto? Horizontal, vertical. A gente usa o sistema XY, do sistema cartesiano. Então, temos a direção vertical aqui, o Y, o sistema horizontal aqui, ó, no X. E o sentido? O sentido positivo dado pela setinha vermelha, ele pode ser para cima ou aqui para a direita. Então, para cima e para a direita, o sentido é positivo, e para baixo, para a esquerda. A gente costuma adotar, então, para baixo e para a esquerda como sinal negativo ali, aqui, tá vendo que os números são negativos aqui? E aqui também? Aqui, então, o sentido é negativo. Aqui está a direção. E o sentido é cima, baixo, direita, esquerda. Direção
vertical, horizontal. Sentido, cima, baixo, esquerda, direita, direção, vertical, horizontal. Então, a gente sai da decomposição de vetores. Então, acho que deu para entender, então, o que é um vetor, o que é seu módulo, sua direção e sentido. Agora a gente vai decompor ele. Mas o que é decompor o vetor? Então, quando nós escrevemos que um vetor é definido por suas coordenadas x e y, dizemos que se x e y são suas componentes horizontais e verticais. Por exemplo, olha aqui, vamos esquecer esse texto aí. Então, o vetor aqui, ele está no eixo x, eixo das abscissas. Então, é uma unidade, aqui pode ser centímetro, metro, se quiser. E está U, que é uma unidade. Esse vetor, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele tem 9 unidades. Então, esse vetor está na direção horizontal. O sentido dele para a direita, ele é positivo. Então, o vetorzinho aqui expressa o seu módulo, 9 unidades. Aqui, direção Y. Aqui está na direção Y. Então, quanto aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Então, o módulo dele é 5. Sua direção? Vertical. Está na horizontal? Não está na horizontal, ó. E seu sentido? Para cima. Então, pegamos ali a ideiazinha, vamos na decomposição de vetor. Quando o vetor encontra-se inclinado, a gente precisa decompor ele, senão fica muito difícil. Ou quando o vetor está assim, é igual da velocidade. Lembra da velocidade? A velocidade estava inclinado também, ó. Isso aqui é muito difícil mexer com isso aqui. É chato. A gente decompõe ele, fica mais fácil as contas. Então, a gente vai decompor esse tipo de vetor. Tá vendo esse vetor aqui? Como a gente decompõe? A gente decompõe numa componente x, uma y, né? Tá errado aqui, tá? Que y? Errado na figura no Brasil Escola, hein? Aqui é y e aqui é x. Então, a gente decompõe esses vetores. Lembrando que aqui é y, tá? E tá x. É y, direção y, direção x. Aí a gente decompõe ele. Mas como que a gente faz isso? Só faz? Não, não é só faz, né? Se aqui está o nosso vetor, o que a gente faz? A gente decompõe. Então, a gente vai pegar se ele está aqui, a gente traça uma vertical, a gente traça uma reta aqui, ó. E pega e faz uma flecha, essa seta aqui. Bateu aqui, essa é a componente x. Então, quando bate aqui, componente x. A gente faz a mesma coisa, traça agora aqui uma horizontal, bateu aqui no gráfico, no eixo, né? Desculpa, bateu aqui no eixo. A gente leva esse vetor, bateu aqui onde você marcou, isso é o AY. Então a gente já decompôs esse vetor. É só isso. Se aqui está o vetor, a gente traça essa vertical, faz a reta, pum, AX. Como é que pega o Y? Mesma coisa, a gente traça, bate aqui no eixo, sobe o vetor. Tá reto. Esse segmentinho de reta. Bateu. Decompôs. Simples assim. Mas como que a gente calcula ele? Aqui é trigonometria. Tá vendo que formou um triângulo aqui? Formou um triângulo aqui. Vamos lembrar das relações trigonométricas aí? Aquelas básicas? Seno, cosseno e tangente? Isso aí, gente, ó. Quando o ângulo está olhando para cá, é o cateto oposto, né? Cateto oposto. Quando esse ângulo aqui está olhando para o cateto oposto, a gente usa seno, né? É o seno de θ, é o cateto oposto, pela hipotenusa. Então, o que é? Quem que é o cateto oposto? Você consegue ter ideia? É o AY. Mas por que é o AY? Olha aqui. A gente trouxe segmento de reta e a gente decompôs. A gente pode colocar ele aqui. E é o mesmo vetor, ele está idêntico. A gente está tracejando ele para cá. Por quê? Esse lado aqui, tá vendo que tem um quadrado aqui? Isso aqui é um quadrado.
os lados são iguais no quadrado. Então, eu posso colocar que o tamanho dele aqui é o mesmo. Então, aqui ele está o vetor AY. Então, seno de θ é AY por A. Seno de θ é AY por A. O que é AY? AY é A vezes seno de θ. A vezes seno de θ. E o cosseno? Mesma coisa, olha aqui, ó. Cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno de θ é AX sobre A, que é a hipotenusa. Pode sair multiplicando. AX é A cosseno de θ. Mas eu vou passar um negocinho aqui para vocês, mano. Tem que entender isso daqui, porque é trigonometria. Geometria aí é bem simples. Teorema de Pitágoras e relações trigonométricas. Não é muito difícil, né? Ó, quem está colado com o ângulo? Quem está colado com? Que vetor que está colado com o ângulo? Não é o AX? O vetor que está colado com o ângulo carrega o cosseno. Você não entendeu o que eu estou querendo dizer? O vetor que está colado com o ângulo carrega o cosseno. Quem carrega o cosseno é o AX, porque ele está colado, tá vendo? O Y não está colado com esse ângulo, ele está colado com esse aqui, ó, tem um outro ângulo aqui. Não com o θ. Então, é o AX que ele está colado. Então, por isso que a cosseno aqui é uma decorebinha muito boa. Então, quem está colado com o ângulo é a componente horizontal. Então, quem está colado com o ângulo carrega o cosseno. Por que eu falei teorema de Pitágoras agora de pouco? Porque, como é um triângulo retângulo, a gente pode falar que a quadrado é igual a x ao quadrado mais a y ao quadrado. Então, está aqui o teorema de Pitágoras, porque vem num triângulo. Não é simples, é a mesma aula que tiveram de matemática, isso aqui. Só que aqui é um negócio que eu estou chamando de vetor. Não é só não é apenas um lado, é um vetor. Mas não muda nada. Então, operações com vetores, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é os vetores perpendiculares, que é o teorema de Pitágoras, eu acabei de falar dele. Estou colocando ele de novo aqui para mostrar outra forma. Parece que essa figura está diferente, mas não está diferente, na verdade. Esse aqui é um triângulo tombado. Ele está de ponta cabeça. Consegue perceber que ele está de ponta cabeça? Ele está de ponta cabeça, olha aqui. Esse aqui ele está em pé, certo? Agora, joga ele para cá. Troca ele. Não está de ponta cabeça? Ele está de ponta cabeça. É do mesmo jeito, então. Resultante ao quadrado é o A ao quadrado mais o B ao quadrado. No caso aqui é Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. Eu deixei maiúsculo. Mas é A ao quadrado mais B ao quadrado. Apenas isso. Agora a gente entra com uma outra regrinha. Eu falei, então, na regrinha, os vetores perpendiculares, teorema de Pitágoras. Agora eu vou passar uma outra lei, a lei dos cossenos. É a lei dos cossenos, operações com vetores. Então, soma de vetores. A gente vai aprender agora a somar vetores. A gente aprendeu decompôs. Mas e quando um vetor soma com o outro? Tá vendo? Tem um vetor aqui, mas eu posso somar esse vetor com esse aqui? Eu posso. Posso somar. Essa soma de vetores. O que a gente faz primeiro? Bom, vou passar primeiro agora para vocês a regrinha do paralelogramo. A gente vai desenhar um paralelogramo. Então, a gente pega esse vetor aqui, ó, e faz ele aqui. Pá, fez esse vetor. A gente vai pegar esse vetor B e vai escrever aqui. O que a gente faz? A gente traça, a mesma coisa que eu fiz antes com vocês. A gente traça, então, aqui uma horizontal e traça aqui uma, não é bem exatamente uma horizontal perfeita, né? Mas é uma horizontal. Aqui uma vertical, uma diagonal aqui. Tocou lá em cima. Quando toca lá em cima, aí traça, então, um outro segmento de reta. Esse segmento de reta é o vetor resultante. Então, R igual A mais B. Tá vendo que tem uma setinha aqui. Por isso que não pode simplesmente escrever A mais B sem a setinha. Senão dá a impressão que você pode simplesmente só somar as coisas. Por exemplo, se aqui fosse 4 e aqui 5, 4, 3 e aqui 4, aí esse lado aqui vale 5, correto? Se aqui for 3, 4 porque 3 ao quadrado.
mais 4 ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, mais 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9, 25, tira a raiz, 5. Se a gente falar que não tem o vetor, 3 mais 4 dá 7. Então, a gente tem que elevar ao quadrado. Não é uma soma algébrica, é uma soma vetorial. Soma vetorial, uma soma vetorial. Como é que a gente faz essa regra do paralelogramo? Então, a gente junta as origens dos vetores. Trace uma linha paralela a cada um dos vetores, formando um paralelogramo. Então, tá vendo esse vetor aqui? A gente traceja ele para cá. Então, a gente faz uma diagonalzinha aqui, ó. Tracejou esse vetor para cá. E esse vetor faz a mesma coisa aqui em cima, para cá. Pronto. Forma a diagonal do paralelogramo. Essa é o paralelogramo. Se vocês perceberem, aqui está o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é um caso particular do que a gente chama de lei dos cossenos. Então, lei dos cossenos é a fórmula geral. Para quem sabe, cosseno de θ de cosseno de 90 é igual a zero. Quando o cosseno de 90 é igual a zero, a gente chega aqui no Teorema de Pitágoras. Mas talvez vocês já devem conhecer a lei dos cossenos. Se ninguém conhece, vou falar brevemente dela aqui. Lei dos cossenos, quando você for ver na aula de matemática, é dado no sinal negativo. Eu deixei positivo aqui. Tá errado? Não tá errado. Os dois estão certos. A diferença é que esse ângulo θ aqui é esse ângulo que tá aqui. Tem um ângulo aqui, ó. Esse ângulo todo aqui, todo esse aqui, é dado por θ. Na matemática, boa parte dos exercícios de matemática coloca o ângulo aqui. E quando coloca esse ângulo aqui, sei lá, vou chamar de gama aqui. Aí eu mudo o sinal. A mesma coisa, a lei é igual. A diferença se o ângulo for aqui, é θ. Se for aqui no gama, aí fica negativo. Então, com o θ fica positivo, com o gama fica negativo. Só apenas isso. Outra regrinha que tem para a gente somar vetor, regra do polígono. Regra poligonal. Então, a gente pega aqui, escreve o primeiro vetor. Desenhou o primeiro vetor. A gente pega onde está a cabecinha dele, coloca na bundinha do outro vetor. Então, ele desenha o vetor logo em seguida. Pega o vetor C, a bundinha dele na cabecinha desse vetor aqui. Desenha ele para baixo. Chegou nesse vetor C. Qual que é o vetor resultante? É a bundinha do A, a cabecinha do C. Então, junte os vetores, um pela origem, o outro pela extremidade. Faça sucessivamente conforme os vetores que você quiser somar. Muito chato isso que está escrito aqui, ó. Você desenha isso aqui, depois você pega para o vetor e coloca, se ele está horizontal para cá, a gente coloca aqui. A gente acompanha a mesma coisinha para baixo aqui, e o vetor resultante é do primeiro ao último. Do primeiro ao último. Então, R, A mais B mais C. Soma vetorial, não soma algébrica. Agora, então, subtração de vetores, regra do paralelogramo. Difícil falar, né? Eu desenhei aqui, né? Por que está desenhado e não está igual aos outros? Porque fizeram errado, né? Numa aula na internet aí, eu precisei desenhar, né? Eu não ia fazer, porque meus desenhos realmente são feios pra caramba. Mas vamos pegar a ideia. Regra do paralelogramo, de novo, hein? Subtração de vetor agora. Subtração de vetor, tá vendo isso aqui? Isso aqui é muito difícil, muito difícil. Com esse menos aqui é muito difícil. Então a gente faz diferente, coloca um mais aqui. Então, quando você coloca A mais menos B, não é a mesma coisa? Mesma coisa. Só que subtração de vetor assim ela não existe. Você não faz essa subtração. Você sempre soma vetores, só que você coloca o negativo dele. Subtração de vetores não existe. O que eu estou falando? Subtração de vetores não existe. A gente soma o inverso do outro vetor. O inverso do outro vetor é negativo. Algebricamente, eles são iguais, mas não é algébrico, vetorial. Vou mostrar aqui, ó. Vetor A vai para cá. Pum. Ligou o outro vetor. Como que eu liguei? O vetor B. Só que o vetor B ele tá apontando para cá, mano. Para vocês é pro outro lado, né? Então, no meu lado aqui, ele tá para cá, para direita. Vamos fazer aqui, ó. Para direita. Só que ele é positivo, ele é negativo. Qual que é o negativo do vetor? Ele aponta para o outro lado.
O sentido dele tá inverso. O sentido dele tá inverso. Ele aponta para a esquerda. Pum. O que a gente faz? A gente traça, então. Aqui tá errado aqui, né? Dá para ser aqui, ó. Para traçar a retinha. Então, traça aqui, bate aqui, traça isso aqui, pum. Chegou aqui no R. A mesma coisa. Ah, e que forma que a gente usa? Paralelogramo, essa mesma forma. Tração de vetor de novo do poligonal. É a mesma coisa, mano. Acabei de falar. Ó, tá o A aqui. O que é o B? Se é negativo, a gente inverte o vetor. Inverte como? O sentido dele, ele aponta pro lado que ele não tá apontando. Então, se aqui é o lado positivo, aqui é o lado positivo, o negativo de B, então isso aqui é o vetor B. Positivo para cá. Qual que é o negativo? Para cá. É o negativo dele. Se o A está para cá, está para cá. Qual que é o vetor resultante? A gente deve desenhar algo para cá, para a diagonal aqui, e o outro para cá. Então o vetor resultante ele está aqui. Isso, regrei no paralelogramo, correto? E na regrinha poligonal? Então, se o A está para cá, a gente liga, então, para cá. Tá vendo? E agora fica difícil de mostrar com as lapiseiras, né? Mas então, ele está subindo no poligonal e aponta para a esquerda. Logo, a gente liga a bundinha aqui do A, cabecinha do menos B. Pronto. Simples assim. Então, aqui tem um resuminho. Só que, passar só um negocinho que esqueci de falar. A regra do paralelogramo é a lei do cosseno, mas também tem a lei dos senos. A lei dos senos, eu nunca vi um exercício vestibular de física cobrar, tem de matemática. O que é a lei dos senos? Porque é uma coisa que o lei dos cosseno serve para a mesma coisa. Só que aqui, quando a gente der um triângulo, muito difícil que cair em física, mas vai cair em matemática. Provavelmente pode cair em matemática. Mas vou passar porque também é importante. Se aqui for um vetor, então um vetor para cá, são vetores, no caso, né? Quero dizer. O que acontece aqui? O que acontece com esses vetores aqui? Se a gente pegar aqui tem um ângulo, certo? É um ângulo de x. O ângulo de x ele está apontando para esse lado de A. Então, A, lado B, lado C. Ângulos x, y e z. O ângulo x, ele olha para o A. Tá vendo que ele está olhando aqui? Então, A sobre seno de x. O lado B, ele está olhando para quem? A diagonal dele aqui, ó. Está apontando com a seta para o y. Então, B sobre seno de y. E C? Está olhando para quem? Para Z, né? Está olhando para Z. Tá vendo aqui, ó? Eles estão olhando, blá, 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 blá. C sobre seno de Z. Onde você vai usar isso aqui? Quando eu fiz aqui, ó. Repare. Eu vou desenhar. Sei pra caramba, eu vou desenhar. Se tava no outro exemplo assim, né? Então tem um vetor aqui. Nossa. Tem outro vetor para cá. Correto. Tem um vetor para cá. Então um vetor resultante para cá, não tem? Aproximadamente, tá? Não é exatamente isso aí, mas aproximadamente para cá. Então, a gente faz aqui, né, ó, que eu falei, peguei o paralelogramo, esse ângulo que está aqui, ele é o ângulo θ. Então, a gente usa a lei dos cossenos. Aqui só tem um ângulo. Quando a gente fala só de um ângulo, lei dos cossenos. Quando tem vários ângulos, lei dos senos. Nunca vi um exercício de lei dos senos usada na física de vestibular, mas eu devo passar ali para vocês aí. Então, essa é a aula de hoje. Então, se não entendeu, me procura. A de vetores também não é tão fácil, primeiro momento.
Mas eu vou fazer esse exercício toda hora, nas próximas aulas. Se você não entender nessa, vai entender na próxima e na outra. Mas era legal já pegar a ideia desse aqui, né? Lei dos sênios ficou confuso? Lei dos sênios usado onde tem muito ângulo. Vários ângulos, lei dos sênios. Pouco ângulo, lei dos cossenos. Mas lei dos sênios no exercício de física de vestibular, nunca vi. Só que fiz 3 anos de cursinho, nunca vi. Mas pode ter, pode cair sim. Então, que aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.